O ventilador ligado, né? Boa! E salve, salve, jovens! Sejam bem-vindos a mais um Ucrania Cast. Aqui é Guilherme Silva, o historiador em quadrinhos. E aqui é Ângelo Antônio, o P2. Certo, segue a vinheta. Ucrania Cast, o podcast de seu tempo. Então tá, Ângelo. Seguiu a vinheta. Continuando então, aqui o nosso podcast maravilhoso, mais um episódio. Hoje a gente resolveu ir apresentar um novo quadro. Certo? Novo quadro? Pois é. Novo quadro. Bom, quem sabe, né? Só o futuro dirá. Né? Vai ser um formato dirá. aqui específico desse momento hoje. A gente vai analisar o... A gente pretende, né? Qual o nome do quadro, Guilherme? Então é uma parte importante. Ucrania News. Bota um eco assim, sabe? Coloca os efeitos, Né? Vai ser então o Ucrania News, a gente vai analisar, vai pegar uns jornais, principalmente de épocas específicas ali, né? O jornal de hoje, por exemplo, é da década de 30, e a gente vai tentar trabalhar com esses jornais aí de uma maneira mais inusitada, Isso. mas também, né, abordando aí de maneira histórica, como a gente vai fazer com qualquer coisa nesse podcast. Pois é, coloca do historiador, né? Um lado do outro, vai ter que ter análise histórica. Então, E Tá bom. Oh, meu Deus, falamos juntos. Não, mas então, antes da gente começar o episódio, eu queria agradecer ao João Luiz Pereira Medeiros, o meu amigo, né, na verdade, o Ângelo não conhece. Grande João. Que ele dá uma força pra gente aí, dá uma limpada no áudio aí quando a gente manda pra ele a gravação, que a gente grita igual uns filha da mãe, fala, né, quase engole o microfone pra falar, uma delícia. E aí, né, ele dá uma ajudada aí nessa mixada. Ainda bem que é podcast, porque se fosse limpar tudo aqui nessa casa... Só com luz negra, né? Mas enfim... E qual foi o jornal que a gente escolheu para analisar hoje? Então, a gente dá um pontapé inicial. A gente pegou um jornal bem específico da década de 30, que era um jornal integralista. Para quem não sabe, o movimento integralista, né? Ele foi um movimento surgido então na década de 30 e se espelhava amplamente nos regimes nazifascistas da Europa. Isso é exato. Eles flertavam, né, Exatamente. Com o autoritarismo. O grande líder, né, do Partido Integralista Brasileiro era um cara chamado Plínio Salgado. Plínio Salgado, ele acreditava então que o governo deveria ser um governo forte, né? O governo do Brasil deveria ser, como na Itália e na Alemanha, deveria ser um governo forte, um governo em que não houvesse cisões na sociedade. Um governo que soubesse controlar a população, consolidar, né? Deixar tudo juntinho ali, ó, tudo integrado e sem cisões, sem combater toda forma de cisão que aparecesse. Tá, cisão, né? Entendi. Acho que eu posso falar cisão mais algumas vezes. Então, né? Funcionava mais ou menos como os regimes fascistas, uma terceira via, uma contraposição à democracia liberal vigente e também aos grupos de esquerda, principalmente ao PCB, o Partido Comunista Brasileiro, e qualquer grupo de esquerda, na verdade, né? Quem conhece esse período, ou talvez conheça mais ou menos a oposição entre esses dois grupos, né? Os comunistas, membros do Partido Comunista Brasileiro, e os integralistas, né? Então, tanto é que nas próximas leituras que a gente for fazer de alguns artigos do jornal, vai perceber bastante, né, de como eram tratados países, membros, figuras políticas importantes ligadas à esquerda, né? A Rússia, Isso. por exemplo, é retratada de uma maneira bastante curiosa. É muito bom. Sabia que falando nisso, nesse próprio período, né? Uhum. O Amazing Fantasy, aquele quadrinho do Homem-Aranha, ele é de quando? É de que década? Década de 60. Década de 60? Se eu não me engano, é. Não sei se eu já falei isso aqui em outro podcast, mas nas primeiras edições tem uma cena em que ele tá perseguindo um vilão, e daí ele chama o vilão de comunista. Seu comunista! Não me lembro disso. Você falou, não me lembro, mas grande informação. Mas é justamente isso que é contextualização, né? A gente tem que entender como, em outro tempo, né, as palavras elas mudam de sentido. Sim. As interpretações elas mudam de sentido. A gente tá saindo do nosso tempo e tá viajando para outro lugar, indo para outro tempo. Sim. E novamente, né, a nossa audiência seleta, que é pouquíssimo no momento, mas nossa audiência vai perceber muito que os discursos utilizados nesses jornais são muito engraçados e muito parecidos com discursos de internet, né, de comentários de Facebook, de posts. Então, você vai ver que não é um fenômeno atual. A polarização, né? A polarização também, mas você utilizar o discurso de maneira distorsiva
pra valorizar a sua informação ali, né? Isso acontece sempre, né? Isso é a base do estudo de história também, né? Perceber isso. Mas o legal do jornal do Anaway ali é que é muito escrachado, assim, é muito... A gente vai pegar uns artigos ali, vocês vão ouvir. É muito escrachado o jeito que eles se posicionam em relação às matérias. Né? Antes de começar, então, a gente podia falar então que o jornal Anaway que a gente vai analisar, a gente pegou, ele durou de 1934 até 1937. Então, perfeito. Tem esse período, e a gente conseguiu, acho que no arquivo que a gente visitou, né, que antes, né, falar da nossa saga, que a gente foi até o arquivo, falei, pô, vai ser legal. Eu até botei meu chapeuzinho de Indiana Jones. Eu peguei o meu monóculo que tava empoeirado já. E aí eu falei, pô, vai ser legal, a gente vai tirar umas fotos, analisar o arquivo. E a gente descobriu que tinha grande parte do arquivo já tava digital, não precisava ter ido lá. Mas porra, cara, valeu a experiência de ter uma rinite básica. A gente comprou até a luvinha, cara, pra mexer nas coisas. Paguei 7 pila naquela luva. Ai, meu Deus, aí começou já na derrota esse podcast. Mas aí, então, a gente aproveitou que tava lá, esse Anaway não tem digital, né? Pelo menos foi o que foi informado pra gente. Isso, eles estão em processo de digitalização. Exato, daqui a pouco todo mundo, eu vou deixar no link do post, né, na descrição, o site que as pessoas podem utilizar para acessar esses jornais de Santa Catarina. Então, aí depois eu lembro de colocar. Perfeito, não vou lembrar. Mas, exatamente. E aí, bom, a gente pegou esse jornal que não está digitalizado ainda e a gente pegou, acredito que a gente alcançou os 3 anos de publicação ali dele, né? Que a gente começou em 34 e terminou em 37. Isso. A gente até no momento que estava utilizando, pensou que tinha... não sei, eu acho que eles não conseguiram restaurar tudo, né? Que tinha pouca edição, mas na verdade o jornal tem pouca edição mesmo e é isso aí. Não, ele teve poucas edições, teve poucos que foram salvas, né? Foram guardados ali. E daí a gente... Era um livro, assim, tinha uma centena de páginas ali, eu acho, com jornais. Tinha uma quantidade considerável. Cada edição a gente tinha umas 5, 6 páginas, né? A gente via, a gente passava lá. Sim, ele não é um jornal como a gente tem hoje, que tem vários cadernos, que tem vários artigos. Não, era um jornalzinho menor também, considerando a tiragem, né? Era difícil, né? Era mais difícil do que hoje. Né? Eu acho importante, antes da gente continuar, né? Explicar o que é a Anaway. Assim, antes ainda, é bom explicar que esse jornal Anaway é de Joinville, tá? Então, antes que se perguntem, década de 1930, 34 até 37, em Joinville foram as publicações. Nosso contextinho aí. Mas tá, explicar então o que é Anaway, quer falar um pouco, João? Então, o Anaway era uma expressão indígena, um cumprimento indígena. Eu não lembro se era tupi, mas provavelmente é. Muito provável a tupi era mais comum. O Anaway. E ele serve pra saudar, né? Pra saudação. É tipo e aí, brother. Isso, é um... É tipo, e aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Enfim, cara, tomara que os nossos professores da graduação nunca ouçam isso. Nossa, e se ouvir, finge que não. Pois é. Um abraço, professores. E daí os integralistas, né, naquela vontade de procurar algo genuinamente brasileiro, eles vão buscar, vão lembrar que o nazismo, o fascismo, eles se pautam muito no nacionalismo, né? E o integralismo, então, ele é ultranacionalista. E também na busca da origem mesmo, né? Origem biológica até. Perfeito, não só de origem cultural. E daí eles vão buscar então essa palavra, né, lá no vocabulário indígena. Nossa, quem estuda história indígena deve estar se contorcendo agora. Falar história indígena, como só existe uma só, né? Pois é. Mas assim, entendo. Ó, quem quiser mandar um e-mail ou deixar um comentário no post depois, explicando um pouco melhor, a gente lê no próximo podcast. Né? Se a Bruna Gama ouvir, a Bruna ali da história, estuda história indígena. Ali, logo Histórias indígenas. Boa, bem lembrado. Bruninha. Então, gente, fazendo essa ressalva. Pedimos perdão, mas não somos especialistas. Perdão pelo vacilo. Foda-se! Então, continuando. E daí os integralistas, eles se apropriaram e interpretavam ele como um cumprimento de avante. Uma coisa bem... Como é que é? Como é que é? Ai, meu Deus, não sei. É uma... Na história... Tinha um grito de guerra, assim? Tá. É tipo uma palavra de ordem. Isso, exatamente, é uma ideia de avante, adiante, assim, uma palavra de comando, assim, sabe? Funcionando como tem bem positivista, tem o chamado de guerra, que é o Battle Cry. Deve ser mais ou menos isso. Isso. E daí era um cumprimento como do Heil Hitler também, na Alemanha. Funcionava... Tinha a mesma função, né? Isso. E daí o nome do jornal que a gente pesquisou é o jornal Anaway.
Falou poucas vezes. cujo slogan era Deus, Pátria e Família. Ah, sim, ó, já na isso. capa, né, tem a Naue, tem uma bandeirinha, assim, né, contextualizando. Isso. Em Deus, Pátria e Família. Curioso, eu já ouvi falar isso aqui hoje em dia, né, Deus, Pátria e Família? Deus, Pátria e Se a gente- Família. vamos procurar Olha, no Google, vamos todo fazer um domingo eu exercício. Vamos fazer um exercício de procurar no Google, colocar Vamos. Deus e Pátria. Não, Deus, botar os Deus e três. Família. Deus, Pátria e Família. Eu acho que tem um site desses de notícias. Não sei exatamente como chamar, mas são, na verdade, tem várias notícias falsas. Que é Deus, Pátria e Honra, por exemplo. Deus, Família e Honra, alguma coisa assim. Senhora. Então, esse discurso ele é presente até hoje, ó. Deus, Olha os paralelos aí, olha os e paralelos. família. Se não vier nada integralista já, né? Vai ver alguma coisa atual que não tem nem conhecimento desse tipo de história. Esse é o curioso. Se eu tivesse um computador melhor, a gente poderia pesquisar. Mas, vamos continuar então. Pois é. E ali também vem toda a edição o símbolozinho sigma, que é a letra grega sigma, que é o claro. símbolo dos integralistas, né? É uma ideia de união, de integrar tudo. Sim. Para eles a união é importante. União do quê? União da nação. Não pode ter cisões, novamente. Olha só, né? Não pode ter divisões, não pode ter. Então, um outro pensamento, uma alternativa, não. Tem que ser o Estado controlando tudo, o Estado centralizador e o Estado que vai guiar a nação, então, para a prosperidade. Para um progresso. Para isso. Exatamente. Ó, não, aí Aqui, apareceu integralismo.org. Muito bem. Mas enfim, não, aparece muita coisa integralista mesmo. Não diga! Digo sim. Coisa! Se você muito provavelmente, se naquelas páginas conservadoras que não prezam muito pela fonte, vai ter algum site chamado Deus, Família, PátriaFamília.com que não tem relação com o integralismo. Mas isso é uma coisa muito atual, porque se tu for ver, não é difícil, tu vai no Facebook, entra em qualquer assunto polêmico, entra nos comentários, vai ver os comentários, faça esse suicídio, vai ver os comentários do G1. Don't you ever say that again! Tu vai ver gente qualquer defendendo portal de a matéria, notícias. defendendo Deus a partir da sua religião, a unidade da família, a família tradicional. Sim. Esses valores, eles permanecem. Qual é a camisa dos protestos da direita brasileira? É a camisa verde e amarela, né? Pra lembrar o nacionalismo. Eles querem ser nacionalistas nesse momento. Tentar fazer uma alusão ao nacionalismo. E aqui é importante a gente deixar claro, pessoal, que apesar do Estado, do integralismo, eles quererem um Estado centralizador, um Estado forte, ter mais Estado não é sinônimo de ser um governo de esquerda. Isso exato. é muito importante. É uma característica, mas não é a única característica. Né? Isso não é o que define. Não é o que define, porque mesmo nos governos integralistas, mesmo no governo do Júlio, do Getúlio Vargas, Julinho é outro do bravo. Hitler, do Mussolini, né? Vão ser caras que eles vão se eleger propondo combate ao comunismo, Claro. propondo a defesa da iniciativa privada, propondo o desenvolvimento do empresariado, da iniciativa privada do país. Quase sempre em essência antimarxista. Né? Isso. Lembrar que eles são movimentos que vão surgir na crise do liberalismo, dos governos liberais. Exatamente. Vão surgir na crise dos governos liberais. E esses caras eles vão se propor então a ser a alternativa contra uma alternativa contra a esquerda. Para que... Quase uma terceira via. Né? Então tá. Tendo em vista essa introdução, agora a gente vai dar uma lida nos artigos, Ângelo. Agora sim a gente vai mergulhar na fonte. Agora vai ser um baita. Extra, 13 pessoas enganadas. E o dinheiro? Sim. Aqui tá 13 pessoas enganadas. Ora, Chaves, droga, esse jornal também é da semana passada. 14 pessoas enganadas. Extra! Voltamos aqui ao primeiro bloco. Então, e nesse bloco aqui, a partir de agora, nós vamos fazer então algumas leituras dos artigos do jornal. Mas antes da gente começar a leitura propriamente dita, a gente queria convidar vocês, né, pedir para vocês prestarem atenção em alguns aspectos durante a leitura, para fazer análise histórica, como por exemplo, as palavras que são utilizadas nos textos. A escolha de palavras. A escolha de palavras, isso é muito importante, né?
quem é quem, a forma como é apresentada a narrativa, né? O que vem primeiro, o que vem depois, qual o tom, né, que se tenta dar então para essa narrativa. Também o que aparece e o que não aparece, né? O que provavelmente eles quiseram expor, eles quiseram publicar e o que eles deixaram de lado para esconder. Uma série de coisas, uma série de perguntas que a gente tem que fazer para toda fonte, né? Para tentar extrair dela, então, o máximo de proveito para fazer uma análise histórica. Certo, e, bom, eu acabei de reparar que não tem o nome do autor nos artigos, né? Não tem, né? Ah, precisa disso, né? Então, não especifica quem escreveu o artigo. Somos todos um, eu e tu. Então, parece um trabalho editorial, assim, né? E aí, se tiver algum a gente vai mencionar, mas se não tiver, se a gente não mencionar é porque não estava especificado. E qual o primeiro título do artigo, Guilherme? Ai, tu mandou pra mim só porque a palavra é esquisita, né? É perfidia ou perfídia? É perfidia, eu acho. Perfidia? Caralho! Perfidia. Agora tu deu um bug no meu cérebro. Segundo pra correio... mim é perfidia. Nossa, que confusão. Santa estupidez! O que há com vocês todos? Então, segundo ocorreu na cidade, um grupo de indivíduos bastante conhecidos pelas suas atitudes teatrais e absoluta falta de bom senso, pretendia promover arruaças, ele está destacado, inclusive, ó, na prefeitura municipal no dia da inauguração do novo prédio, porque, diziam, não seria colocado o retrato do senhor presidente da república no gabinete do prefeito. Vamos pausar um pouco aqui, ó, então, já se tinha um grupo, né, colocado, já dá pra entender que eles eram opositores ao... Eles tratam de não nomear o grupo. Então, né, e que eram contra a colocada da foto, do retrato do presidente da república no gabinete da prefeitura municipal. Nesse momento, quem era o presidente da república? É 34? É o Getulinho, né? Era Getúlio, né? Então, ó, temos aí. Mas o Getúlio não é integralista? Então, o Getúlio ele é um cara que ele é nacionalista e ele vai se aproveitar do interesse que os integralistas têm sobre a figura dele. Ele vai se aproveitar disso. Ele vai até usar os integralistas para chegar ao poder durante o Estado Novo. Eles vão ajudar eles a produzir o plano Cohen, que vai ser aquele plano falso para o Getúlio dizer, tá tendo um golpe comunista aqui, tá? Nossa, só que daí depois o próprio Getúlio, para não... Onde tem isso em outro momento da nossa história? Só que daí o próprio Getúlio, depois que chega ao poder, ele trata de despachar ele para não... os integralistas, para não ficar... para não ser influenciado por eles, para não ser pressionado por eles. Boas informações. Então tá, continuando. A perfidia inventada... Perfídia. E depois... espalhada em certas rodinhas, produziu o efeito que era de se esperar. Olha, vamos só pausar aqui de novo. Pelo jeito, perfidia significa mentira, né? Perfidia é acabamos de descobrir. Algo pérfido. Olha aí. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Algo repugnante. Isso. Algo... Como é que... Eu tô procurando... Ardiloso. Algo ardiloso. Isso, nossa, do capiroto. Não, é que eu quero mostrar. Eu vou ler aqui pro público. pro nosso querido público. Diga. As palavras escolhidas para apresentar. Faça. Um grupo de indivíduos bastante conhecidos. Ele não nomeia. Porque se nomear também dá ibope, né? Dá ibope. Vai dizer, talvez algumas pessoas se interessem por esse grupo. O grupo do Voldemort, não pode ser. Pois é. Nunca se sabe. Bastante conhecidos pelas suas atitudes teatrais. Ou seja, atitudes teatrais, tá chamando eles de dramático. Tá fazendo draminha. E performático. E absoluta falta de bom senso. Acho que isso não precisa explicar. Essa é uma colocação que é muito comum a gente ver no jornal muito Eu sério. me identifiquei. E não é da gente que eles estão falando. Pretendia promover arruaças na prefeitura municipal no dia da inauguração do prédio, porque dizia não seria colocado o retrato do senhor presidente da república no gabinete do prefeito. Tá? Daí ficou clara a intenção desses jovens pérfidos. A perfidia inventada e depois espalhada em certas rodinhas. Já pra dizer que é fofoca, né? Sim. Olha só, porque... Em certas rodinhas, dá pra ver o ranço que tem ali, né? Em certas rodinhas. Porque esse jornal, ele é muito neutro. Produziu o efeito que era de se esperar. O efeito da fofoca. Vamos ver qual é o efeito da fofoca. O grupo compareceu armado, ostentando, porém, os ares mais pacíficos deste mundo. Olha aí, ó. Ele já ironizou, né? Falou assim, tava mais pacífico do mundo, mas... Ela queria se achar, né? Todos, um por um, aliás,
Entretanto, Achei que eram os 3 mosqueteiros aí. Tá. Aqui, um por todos por um é bem integralista também. Olha, Ó, todos, um por um, entretanto, bateram com o nariz na porta, como se costuma dizer, pois o retrato do primeiro magistrado da nação estava lá, no lugar, vamos ler, atenção aqui para a grafia, né? No lugar de honra no gabinete do prefeito, limpo, mais vistoso, porque, bom, ele tá mexendo na tela, dele que porra, tem que ser discreto, mano. Porque se tiveram o especial cuidado de mandar limpar o vidro que o guarnece e tirar o azinivre que escurecia o doirado da moldura. Nossa, então, realmente, que quanta pompa. Eles disponibilizaram mais um parágrafo, quase um terço do artigo, só pra falar do retrato do presidente. Só pra encher a pompa, olha só. Só pra puxar o saco do presidente. Do Getulinho. Mas vai, continua, lê o próximo. Né? Os ferozes regeneradores tiveram... Pra mim tá destacado. Regeneradores tiveram a mais tremenda das decepções. Ó, tá escrachando os caras, tá dizendo que os caras se fuderam muito, ó. Viram e foram saindo de mansinho, murchos, desorientados e estúpidos. Foi ótima a lição de dignidade que receberam. Gente, depois, quem se interessar, sério, a gente não tá inventando isso. Mano, essa foi genial, essa última. Eu não lembrava. A gente não tá inventando isso. Isso daqui tá escrito. Quem quiser, foto depois. E olha no final. No final aqui, ó. Observação. A chefia integralista de Joinville sabe o nome de todos os, entre aspas, valentes que compunham o bando. Olha a ameaça, mano. O cara já ameaçou foda. Nossa, pois que absurdo. Foi Joinville agora? Eu não sei, tava tendo... Inclusive, teve um grupo que foi preso hoje Não fiquei sabendo. Por espalhar aí mensagens nazistas. Teve um grupo isso aí tem toda semana, né? Joinville, nas cidades ali do Vale. Indireto. E nas cidades ali do Eu Vale. vi faz um tempo que tinha um pessoal que tava sendo investigado ainda, postar uns lambi-lambi, sabe? Em jornal não. Em poste. Em poste, isso. E, não, mas, nossa, infelizmente, isso é uma... Nossa, isso me lembrou também... Tá indignado. Nossa. Eu tô, tipo, falando palavras aleatórias. Mas, assim, isso é muito indignante, assim, cara. E é muito comum ali nessa região, infelizmente, pela herança cultural, assim, né? Não que a região seja infestada de nazistas e neonazistas, mas aqui tem imigrantes alemães, tem uma concentração grande de imigrantes alemães, muitos deles trazem esses valores consigo, muitos trazem experiências horríveis com o regime nazista. Bom, é isso, né? A gente não tem como controlar. É triste que ainda tenha isso, né? Que ainda tem esse resquício. Mas uma coisa que eu ia falar... Mas a questão é o espaço, né, que tem pra se criar isso, essa intolerância, né? Isso daí é uma coisa que a gente tá pecando aí na educação. A gente ainda tem que lidar com esse tipo de problema hoje. Não, mas olha, meu jovem, que é um problema na educação, eu acho que foi de Joinville mesmo, ou de umas cidades dessa região, que um professor de história, ele ele tem uma suástica na piscina. Uma piscina gigante com a suástica. Uma porra de uma piscina gigantesca com a suástica. Imagina os pedreiros construindo isso aí, fazem ideia. Mas, tipo, sabe, o professor de história é alguém que deveria ter o mínimo de tato pra lidar com esse tipo de coisa. Não, ele reforça, sabe? Isso é pra mostrar como a história ela também é uma ferramenta de legitimação. Que nem o Paulinho Freire dizia, né? Todo mundo tem uma base moral, né? Só basta saber se tua base moral é libertadora ou excludente. Exato. Então tu pode usar a história tanto pra ser de direita, tanto como pra ser de esquerda, pra oprimir, pra libertar, enfim. Exato. Daí nós vamos. Né? Um abraço pra turma do Notícias Populares. Sapatão 44, arromba no parquinho. Voltamos então aqui no nosso segundo bloco, lendo agora então o nosso segundo artigo, novamente não nomeado, né, sem o nome do autor, mas que tem uma temática curiosa, né, vamos lá. Vamos ver esse título. Algumas verdades sobre a Rússia. Puta merda, isso parece post de Facebook. Nossa, parece mesmo. Mas vamos lá. Não há melhor elemento de propaganda anticomunista que o fornecido pela leitura dos próprios jornais soviéticos. Nas páginas autorizadas do Investia e do Pravda, aparecem constantemente demonstrações de descalabro
que vem caracterizando todas as tentativas de aplicação dos preceitos marxistas realizados neste permanente campo de experiências que é a Rússia, subjugadas pelos bolcheviques. Meu Deus, volta tudo. Nossa, cara. Já começa, algumas verdades sobre a Rússia, né? Quando que se tem uma coisa que as pessoas adoram dizer, é que pra tentar atacar alguém é dizer algumas verdades, né? Como se a pessoa fosse o bastião da... Não, e como do se ele estivesse conhecimento. falando tudo que você conhece sobre a Rússia até agora, errado. está completamente errado. Mentiram pra você na escola. Mentira, seu professor mentiu. Seu professor mentiu pra você, Ângelo. Ó, daí já começa com a melhor frase, né? Não há melhor elemento de propaganda anticomunista que o fornecido pela leitura dos próprios jornais soviéticos. Isso é muito bom, né, cara? Isso daí, coisa mais atual que isso, tu quer... Pô, isso é genial demais. É muito É muito autoexplicativo, né, cara? A gente não tem muito o que comentar, mas é muito engraçado. Daí tu vê que é muito fácil as pessoas caírem naquela ideia de que a história se repete, né? A gente quanto acadêmico não acredita nisso. A gente sempre tá vendo que processos são diferentes. Mas, pô, tu vê um negócio desse é muito fácil, sabe? Tu cair nessa falácia. Porque, porra, velho, parece o G1, mano. Parece muito comentário de internet. Bom. Assim, nesse primeiro aqui a gente não tem muito o que falar, a não ser... Não, tem que falar, tem que sentir. A não ser pontuar, então, a parcialidade exacerbada do jornal, né? Que a gente percebe muito bem. Eu sinceramente, eu acho que até escrever desse jeito, eu acho que é até mais honesto do que fingir neutralidade hoje em dia. Porque pelo menos você sabe muito bem o tipo de mensagem que o jornal que tu tá lendo quer passar. É que são técnicas diferentes, né? Se tu finge neutralidade também, tu tá conquistando pessoas. Isso você não se fixa num nicho só, né? E você também ganha um pouquinho de credibilidade, né? Que a pessoa pensa, não, ele tá tentando passar somente a informação. Quando no fim das contas a gente já debateu isso aqui em outros momentos, a gente sabe que não dá só pra passar a informação sem fazer o funil que tu quer, né? Sem o recorte, sem o ângulo. É que nem a fotografia, né? Vai sempre ter uma perspectiva. Nossa, eu adoro esse exemplo, tu vai sempre ter uma perspectiva, tu vai ter uma composição, tu vai escolher o que vai aparecer, o que não vai aparecer, onde vai aparecer, de que modo, e nessa composição, qual o efeito que essa fotografia, que esse retrato, ou que esse recorte vai sugerir nas pessoas, qual o efeito que vai provocar. Sim, eu sempre gosto de perguntar para meus alunos, qual tipo de ferramenta de registro histórico vocês consideram mais precisa, né? E lá vamos nós! E aí, muitas vezes, o pessoal fala, filmagem, foto. E aí, no exemplo da foto e da filmagem, eu falo assim, ok. Aí eu faço um pontinho, aí eu falo, esse aqui é a pessoa que tá tirando a foto. E aí ela tira a foto, aí eu faço um triângulo, né, a partir da visão dela. E eu falo, essa foi então a imagem que ela registrou, né, esse campo de visão. E aí eu falo, mas olha só, esse tanto que ela não tá registrando, aí eu faço um círculo em volta do triângulo, né. Imagine o Pac-Man. Uhum. Então aí a pessoa tá no centro do Pac-Man. O recorte da boquinha é a visão que ela registrou. E o resto é tudo que ela escolheu não registrar. Perfeito. Então, por mais que pareça super preciso, super acurado, eu não sei se essa frase existe, mas eu adoro. Super acurado, na verdade é só uma visão que escolhe determinado ponto para observar e registrar. O inglês dele tá tão na veia ali. Eu fiz British America. Nossa. Continuando. Então tá, o segundo parágrafo. O terceiro. Não, o segundo, perdão. Vai lá, meu. Assim, por exemplo, quanto aos transportes terrestres, o que os sovietes têm feito é muito menos do que seria lícito esperar, principalmente depois de verificada a extraordinária importância que a eles cabem em um país de extensão territorial e com as características geográficas com PH da Rússia. Pois então, tem 2 parágrafos, ele não falou nada a não ser esculachar a Rússia. 2 parágrafos só de esculacho, sem... Ele fala que analisa dois jornais ali, mas não apresentou nada do jornal. A gente, quem tá lendo nessa época, não tem como verificar se a informação que foi dada foi retirada de fato do jornal ou não. Não que a gente esteja duvidando, mas do jeito que o jornal é parcial, não duvido nada que poderia ter uma manipulação ali, uma escolha, sabe, de notícia pra se transmitir e tudo mais, né? Sempre tem que duvidar, gente, sempre tem que duvidar. Na real, sempre tem que lançar perguntas, né? É aquilo que a gente acabou de comentar agora. Não adianta tu ler um jornal esperando acreditar tudo aquilo. Tu tem que fazer perguntas. Por que escolheram escrever desse jeito, sabe? E só assim tu vai conseguir tirar algo lá de bom.
rodando. Desculpa, deixa eu pausar. Olha o nome do maluco aqui que eles mencionam. Kaganovich, que porra é essa? Eu gosto disso. É muito adulto. De nome? É isso, cara. Vamos lá. Nas estradas de ferro, de acordo com as declarações de Kaganovich, Stop saying that! o novo comissário de transporte impera a maior desorganização. Ou seja, mais um esculacho. Esculacho esse nome também, né? Kaganovich, mas... Esses caras, então, eles têm, uma série de... Como é que é aquele repórter que fica lá? Não, é... Um correspondente. Ah, tem correspondência internacional. Na Rússia, os caras estão peritos na desorganização. Esse é o melhor agora. O próximo parágrafo, ele é tipo... Ele é a direita brasileira atual. Que é só números. Joga números. Os números não mentem, mas também não falam nada, né? Porque pra se falar de números tem que se interpretar, né? Pois é. Vai lá. 62 mil desastres no ano atrasado, representando a perda de 7 mil locomotivas, a destruição de 4.500 vagões, além das avarias de 60 mil outros carros. São dados que figuram no relatório desse alto funcionário, que vagamente falou também de certo com sensível diminuição, repetindo, em centenas de mortes e milhares de ferimentos Mas graves. quantas mortes o comunismo praticou? Milhões! Mais de 8 mil. Produzidos pelos acidentes ferroviários registrados em 1934. Gente. Ou seja, de novo, só jogou números e sabe. Gente, se vocês. Pessoal. Se você. Não tem problema se você ainda acredita em números, você espera ter números pra dar veracidade pra alguma matéria. É uma crítica aos números, gente, ao uso deles, né? O número é uma linguagem, é uma expressão matemática, tu tem que interpretar esse número, tu tem que entender. E esse número, ele é genuíno, esse número, ele tá mostrando, ele tá generalizando alguma coisa? Ou esse número, ele não tá considerando as particularidades de cada evento? Sim, sim. E além disso, né, eles tiveram acesso mesmo a esses números aqui, não... E ele não deixa claro como que foi o acesso a esses números, então, né? E além de não dizer o acesso, vamos voltar lá um pouquinho, além de não dizer o acesso, tem ele supõe, olha só, a suposição, é uma suposição que eles fazem questão de publicar no jornal. Me escapou isso aí, vamos lá. Cadê aqui, ó? São dados que figuram no relatório deste alto funcionário, que vagamente falou também, de certo com sensível diminuição, em ele supõe que ele diminuiu, mas falou que foram menos do que realmente aconteceu, o número de mortes. Então, quem escreveu a matéria está dizendo que provavelmente já uma interpretação. Ele falou assim, o alto funcionário falou que centenas de milhares de pessoas ficaram feridas nesse processo, né? E morreram. E daí os centenas de milhares está entre aspas. Sim, Pois é. E aí ele fala, com certeza ele tá diminuindo o número aí. Porque deve ter sido um acidente que matou milhões. Por quê, né? Porque o comunismo, só na minha conta aqui, matou umas 100 milhões de pessoas. Isso aí já deve ter sido umas 10. Vamos pro próximo, então. Para a construção de automóveis, ficou estabelecido de que, de 1928 até 1982, deveriam ser construídos na Rússia nada menos de 400 mil carros. Entretanto, somente em abril de 1985 é que pôde aparecer em Moscou o automóvel 100 mil, ainda assim de uma exatidão muito problemática. Nossa. Aí é o Globo Esporte. Meu Deus, né? Globo de carro lá. Não é Globo Esporte, Auto alguma coisa? Enfim. Foda-se! Próximo. Como se vê, é o bluff dos organismos imaginários, agindo com o elemento de atração da opinião pública estrangeira. Mentira organizada para fins de propaganda comunista. E isso aqui não é uma propaganda de comunista. Nossa, sensacional, cara. Muito bom. Ai, meu Deus. Bom, cara, esse artigo, ele é muito... Tem muito pouca coisa pra analisar, porque ele fala por si só. Né? Então, gente, esse episódio vai ser quase sempre isso. Como se vê um bluff dos algarismos imaginários. Realmente, dos algarismos imaginários. Ai, sensacional. Então vamos para o próximo bloco agora, pegar mais um artigo, Ângelo. A polícia... me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar.
Próximo bloco, então. O nome desse artigo é A Democracia Integralista. Vou começar a leitura. Não se fundamenta no voto universal, nem no grupo capitalista, nem nas parcelas políticas organizadas em partidos, nem numa classe apenas, e sim nas forças vivas da nação, na massa trabalhadora organizada em sindicatos, em federações e em corporações de classe, integradas no Estado, todas com os mesmos direitos, os mesmos deveres. A verdadeira democracia não pode repousar sobre princípios que têm como base a desigualdade entre o capital e o trabalho, entre o povo e a fração política que venceu nas urnas e admitem a luta de classes e que o economicamente mais forte oprima as grandes massas trabalhadoras. Tu lê esse artigo e tu vai dizer, mas isso aí é que nem o partido nazista, né? Partido Social... Não, o Partido Socialista? Sim. Pessoal, não é porque ele usa algumas palavras, alguns termos do vocabulário de esquerda, algumas ideias de esquerda, que ele vai ser efetivamente um jornal de esquerda, até porque a gente sabe que não, né? E outra, né? Essa tentativa de usar esse vocabulário é para se aproximar do trabalhador, se aproximar do povo, ganhar o apoio popular também. Se fala, nossa, a cada 5 artigos, 2 pelo menos mencionam o trabalhador ou tem como assunto principal o trabalhador. Vamos voltar no contexto histórico então, década de 30, crise das democracias liberais. O pessoal vê, entre as classes trabalhadoras, o pessoal está olhando lá, por exemplo, da Rússia e está vendo o que a Rússia está fazendo, o que Lenin está fazendo. Lenin estava fazendo reforma agrária, tirou a Rússia da guerra, aquela guerra de interesses imperialistas, interesses capitalistas. Ao operariado, né? Ao proletariado, na verdade, perfeito. Do campo também. Isso, perfeito. Ele vai lá e vai tirar e vai fazer essas reformas. As classes mais baixas, quem está sabendo disso, os caras vão se interessar. Por quê? Porque diz diretamente ao interesse deles. Conversa com eles, né? Isso. Percebendo esse cenário, então, de devastação então, das camadas mais pobres, vamos lembrar que o Brasil estava saindo, a Revolução de 30 estava saindo do Estado oligárquico. O que é o Estado oligárquico? Aquele Estado que era feito, né, e que fazia política só para as oligarquias do café, as oligarquias cafeeiras. Então, tu não vai ter uma preocupação em construir escola, não vai ter uma preocupação em construir hospital, vai ter até uma preocupação ao contrário, né, de fazer essas pessoas das zonas urbanas subirem os morros, acabar com os cortiços, fazer a higienização da cidade. Então, tu tem justamente um movimento contrário. Então, tu tem como um grande apelo para as massas trabalhadoras, falar daquilo que elas sabem que está oprimindo eles, falar do capital, vai criticar o capital. E criticar o capital aqui se encaixa perfeitamente, então, com um movimento integralista, no sentido que ele está criticando aquele capital que ele não está aliado, então, ao governo, que ele não é aquele capital nacionalista. Exato. Não é aquele capital que ele vai levar, então, ao desenvolvimento do Estado, da nação. Perfeito. Quando ele fala sindicatos, ele fala aqui sindicatos. Por quê? Porque sindicato é uma coisa popular. Vamos lembrar, esse ano, 1917, 100 anos atrás, a gente estava tendo a primeira grande greve geral do Brasil. Então, sindicatos, depois disso, eles começaram a ficar mais populares. Exato. Então, tu não podia simplesmente atacar o sindicato assim. Tem uma grande força. Inclusive, né, quando... Após aí o estabelecimento de Getúlio Vargas no poder, ele tenta controlar, inclusive, os sindicatos, mas não acaba com eles, né? Perfeito. Ele tenta muito bem controlar, infiltrar as decisões do governo, de interesses do governo, dentro dos sindicatos, porque ele sabe que não tem o poder para acabar. E acabar com o sindicato é um conflito muito grande, que não é interessante, né, ter esse conflito, justamente por perder o apoio do trabalhador, né? E vamos lembrar que os principais grupos, né, esquerdistas nesse momento, eles são grupos marxistas. Os principais grupos esquerdistas nesse momento são grupos marxistas. E aqui, justamente nesse mesmo artigo que está procurando atrair a classe trabalhadora, no final o que ele fala? Olha, aqui, ó, democracia não pode repousar sobre princípios que têm como base a desigualdade entre o capital e o trabalho, entre o povo e a fração política que venceu nas urnas e admitem a luta de classes e que o economicamente mais forte oprima as grandes massas trabalhadoras.
Tu tá criticando, então, no mesmo parágrafo, o cara é o capitalista, né, que tá explorando a mão de obra, mas tu também tá criticando a luta de classes nesse momento. Sendo que a luta de classes, então, é um conceito marxista, um conceito genuinamente marxista, e que as principais esquerdas desse momento do país são marxistas. Eles utilizam o marxismo, ou seja, o conflito entre classes, como forma de analisar a sociedade, né, economicamente, socialmente. Mas aí ele fala, ele critica muito bem os políticos que admitem o conflito de classes, ou seja, para eles não existe conflito de classes. Eles estão condenando o marxismo aqui. Ele vai dizer que a luta de classe, a interpretação da luta de classe, o que é a luta de classe? Para o Marx, né, bem vagamente aqui, bem simplesmente, só para explicar, ele vai analisar, ele vai perceber então a sociedade historicamente dividida então pela luta de classe, entre a luta daqueles que controlavam os meios de produção, controlavam os meios de reprodução da realidade material, e aqueles que trabalhavam, os que eram oprimidos, tinham os opressores. De trabalho, né? Não detinham os meios de produção, mas vendiam sua força de trabalho para o processo de produção acontecer. Perfeito. E daí, essa visão ela não vai encaixar, essa visão da luta de classes, de uma sociedade dividida por classes, e que tem interesses distintos, ela não vai se encaixar com o integralismo. Por quê? Porque o integralismo ele quer tudo junto. O integralismo ele quer união, ele não quer luta de classe, ele não quer uma sociedade dividida. Ele quer a simpatia, ele quer a massa ao seu favor. Isso, ele não quer divisão entre, né, de nenhum conflito, né? Ele quer acabar com as cisões, exatamente. Cisão apareceu de novo. Cisão. Ele quer acabar então com as brigas que tem. O integralismo ele quer que quanto menos conflito social tenha, melhor. Muito curioso, né? É uma terceira via total, né? É muito a mesma proposta nazista, fascista. Assim, é muito mais fácil de tu controlar as massas. Então, ó, hoje em dia tenham cuidado com quem fala que é a terceira via. Somos uma terceira via, nem esquerda nem direita, mas uma outra opção. Cuidado que muitas vezes esse discurso, obviamente, né? Pois é. O discurso ele não vai todo se pautar num conceito, mas bem cuidado. Essa terceira via, ela tá prometendo acabar aí com revolucionar a sociedade, mudar o conceito de crescimento e de ascensão social com base na propriedade privada? Não. Então, vamos pensar aí. Exato. Próximo bloco. Olha, Chaves, será que ainda não entendeu que quem está lendo a revista sou eu? E eu também. Brasileiros, leiam livros integralistas para compreenderem o nosso movimento. Não emprestem aí atenção aos invejosos e caluniadores, a estes críticos de meia tigela, aos pobres de espírito que nos pretendem combater com artigos indecorosos e escritos pelo método confuso. Ou seja, leia livro, mas não leia qualquer livro. Ou seja, não leia o nosso jornal, né? Porque é isso que ele faz, né? Pois é. Não, aqui eu achei muito bom eles Guilherme pra gente ler isso, porque primeiro pelo apelo já, né, pra dizer pros caras, vão ler os nossos livros. Mas no final, isso é genial, olha só como é a similaridade com o nazismo e com o fascismo. Falando dos livros, né, que nos pretendem combater com artigos indecorosos e escritos pelo método confuso. O que eles diziam isso, o método confuso? Sabe aqueles livros que te faz te pensar muito, aquele livro que te incomoda? Aquele livro que ele não fez sentido a primeira vez? Esse livro só tá te confundindo. Vamos queimar ele, joga ele na fogueirinha. Joga na fogueirinha. Pois é. Era exatamente o que os regimes nazifascistas faziam na Europa. Eles diziam, a gente não tem que ler esses autores rebuscados, esses autores que eles complicam demais as coisas, sabe? Tem que ser... Não são diretos, são coisas sem sentido. Isso, tem que ser simplista, tem que ser direto, tem que ser... E essa é uma característica que vai aparecer então aqui nesse jornal, ó. Que nos pretende combater com artigos indecorosos escritos pelo método confuso. Então tu não tem que interpretar, tu não tem que ter a sua própria interpretação do texto, tu tem que ter a interpretação objetiva. Ou seja, você tem que absorver a ideia que a gente quer passar e não questionar, meu amor. Perfeito. Meu anjo. Perfeito. Cara, muito bom, porque pra quem para meio segundo pra
né, pra problematizar é a palavra proibida, mas pra problematizar, ele vê que esse artigo, ele tá estimulando uma coisa absurda, porque, olha, você não lê, é combater com artigos indecorosos, escritos pelo método confuso, né? Cara, é o que ele faz, mano. Eles floreiam demais a ideia deles, só que sim, eles fazem outro sentido, né? Porque a teoria deles não é complexa. A teoria é muito simples. Eles só enchem de pompa, eles enchem um monte de linguiça, ele coloca um monte de palavra quando eles querem provocar um efeito. Eles só são sórdidos, né? Ele quer dizer que enalteceu o presidente da república, que enalteceu o Plínio Salgado. O cara vai lá, fala meia dúzia lá, uma dúzia de palavras pomposas lá, enche bajula o saco do cara até bater na canela. E daí depois continua o texto. É a mesma coisa pra falar da Rússia. Da Rússia mesmo, prepara ali a tinta, coloca uma tinta nova que vai ser 2 parágrafos xingando ele. Mas vale ressaltar também que a gente aqui não tá querendo estimular o juízo de valor, né? A gente não tá fazendo juízo de valor em relação à ideologia defendida, mas sim a prática, né? A prática de formulação de ideias, de proliferação de ideias. Mas é mais nesse sentido, né? Não que a gente não deve vir aqui, né, e questionar, falar, não, poxa, integralismo é errado e tal. A gente pode ter sua opinião, óbvio, mas, né, tem que pensar também no contexto que envolve. Isso. Na real é que a gente tá fazendo podcast pra zoeira também. Claro, né? A gente tá... Uma análise histórica é importante. Ela é mais complexa. É importante ver os métodos. É importante analisar os métodos pelo qual são escritos o texto, ver a linguagem pelo qual é escrita, pegar os elementos mesmo para análise, pegar para a mensagem ideológica que ele está passando. Certo, então, próximo bloco, Ângelo. Olha, Chaves, será que ainda não entendeu que quem está lendo a revista sou eu? E eu também. Bando Sinistro. Constou-nos que, numa dessas últimas noites, cedo ainda, um grupo de indivíduos pretendeu levar a efeito um assalto contra a sede integralista instalada nos altos do Palacete Altenburg. Bando Sinistro, né? Já começa com título super de boa, né? Mas beleza, vamos lá, continuando. Segundo correu, por certo devido à indiscrição de algum membro do Bando Sinistro, era a intenção deles quebrar os armários, as mesas, as cadeiras, queimar os livros da biblioteca, o fichário e as coleções dos jornais filiados ao consórcio do Sigma. Numa palavra, reduzir tudo a montões de destroços e cinzas fumejantes. Uma palavra, reduzir tudo a montões de destroços e cinzas fumegantes. Mas qual é o conceito de uma palavra deles? Olha só como não é só o pessoal de humanas que não sabe contar muito bem. Soubemos, mas o assalto não foi levado a efeito na noite tenebrosa, por se encontrarem na sede, na ocasião, somente alguns meninos da juventude integralista, um dos quais desaparentado a um dos indivíduos que tomaria parte na miserável tentativa de destruição. É malhação isso aqui. Puta, viu o primo esquerdista lá indo tacar fogo, né? Pô, isso aqui é sensacional, porque olha que loucura. O cara, os meninos da juventude integralista estavam lá e os dois eram parentes, cara. Então, é muito malhação isso. Né? Os dois primos que disputam a atenção do jovem Getúlio Vargas, eu não sei. Cara, muito louco isso. E só voltando aqui, né? Que os caras pretendiam queimar livros, isso não soa assim, interessante pra eles? Curioso, né? Pois é, né? Vamos voltar. Né? Mas vamos lá, continua, João. O Bando Sinistro, compreendendo em tempo a imensa indignidade, a enorme covardia que ia cometer, recuou e dispersou pouco depois, cautelosamente, perdendo-se os seus membros nas sombras da noite. Nossa, meu Deus, aqui foi que escreveu isso. Eu não consegui nem terminar isso. Foi o Tolkien que escreveu isso aqui, pô. É coisa do Stephen King, né? Cuidado, porém, ó fariseus. Fariseus. Tende muito cuidado. Todos estamos agora prevenidos e Joinville não é nenhum burgo podre abandonado. Espero que vocês não estejam ouvindo esse podcast à noite. Nossa, e aparecia um comunista na sua janela. É curioso colocar esse relato,
pra gente perceber a disparidade de assuntos que, né? Tipo, em um momento ele tenta ser tenta escrever apresentar um artigo super jornalístico falando da Rússia, apresentando milhões de fatos, de números e tal. E no outro ele faz uma acusação dessa que parece um textão de Facebook de um aluno da 8ª série, sabe? Não criticando vocês da 8ª série, gente, por favor. Né? Mas mesmo assim, né? Mas, poxa, cara, é quase infantil, assim, né? Ingênuo, assim, muito engraçado. Muito curioso, bacana. Então, próximo bloco agora. Empolgante. Olha, Chaves, será que ainda não entendeu que quem está lendo a revista sou eu? E eu também. Novo artigo. Quando será o julgamento? O Jornal do Rio, comentando os sucessos políticos dessas últimas semanas, faz referências à situação em que se encontra o capitão Luiz Carlos Prestes, responsável pela intentona comunista de novembro de 1935. Acredita o jornal que a agitação provocada pelo problema da sucessão presidencial vem a prejudicar a data do julgamento daquele e de outros comunistas. Assim, Luiz Carlos Prestes e seus asseclas não serão julgados nesse ano. No Brasil, como se vê, a política influi em tudo. Pois é, aí ó, sacando a política, porque político não presta, né? Nossa, antes da gente, né, continuar a analisar um pouco mais esse artigo, tem uma imagem, é o único dos que a gente já analisou até agora que tem uma imagem. Como é que é a imagem? Decifra pra nós. Essa imagem é de um cara barbudo, Luiz Carlos Prestes, com aquela barba comunista. Que é Lula na década de 80. E ele tá... Vocês não fazem ideia com o que ele tá no pescoço. Ele tá com a foice e um martelo no pescoço, como se estivesse cortando assim a cabeça dele. A foice e o martelo. E tá genial isso, cara. Tá genial. Olha, uma aula de semiótica isso aqui. Isso aqui tá genial, essa imagem. E o curioso é que ele, tipo, esse artigo não serviu pra nada. Ele não fez uma análise sobre o julgamento, ele não fez uma análise sobre o Luiz Carlos Prestes. Só lamentou. Ele só lamentou que o julgamento foi atrasado. E ainda culpou a sucessão presidencial, né? Pois é. Ai, cara, meu Deus. E é interessante que notar, acho que isso aqui não... Eu tinha lido em algum lugar, agora não lembro as referências aí. Mas enfim... Que intentona, que a palavra intentona, ela era pejorativa. Era um termo pejorativo pra época. A gente fala intentona comunista como se fosse um tema, mas a intentona era um termo pejorativo. Intentona, um negócio que não deu certo. A intentona. Enfim. Olha, informação em primeira mão. Assim, Luiz Carlos Prestes e seus asseclas não serão julgados nesse ano. Asseclas, olha só. Asseclas, hein? Eu vou usar essa no meu dia a dia agora. Parece até algum povo antigo, né? Os asseclas. Os asseclas. Meu parente dos aztecas. Mas a seca não deve ser bom, talvez seja seguidores, alguma coisa assim, né? Pois é. Então a gente já tá em 1935, já aconteceu a intentona comunista. A gente deve estar mais aqui. Ó. O nosso... Deve estar em 36 aí, talvez. Se você... Porque ele fala de 1935 como se fosse o ano anterior, sabe? Isso, Aqui que a gente acabou não anotando a data desse aqui. Mas ele já aconteceu a intentona comunista. Já passou... Sim. 35, foi final do ano, enfim. E o que acontece? Trabalho de registro histórico que a gente fez aqui. Não temos a data do jornal. É que a próxima sessão presidencial vai ser em 38. Getúlio assumiu em 34. Eu não sei como é que era a visão desse jornal em relação a esse momento, mas ele fala que no Brasil, como se vê, a política influi em tudo. Isso aqui não é política? Sucessão presidencial não é política? Pois é. Será que política ele trata aqui como politicagem, sabe? Como demagogia? Será que é esse tipo de política que ele quer caracterizar aqui? Os caras estão só avisando pro Prestes, só prenderam ele e mandaram a esposa dele pros campos de concentração nazistas. Então, suave. Suave. Enfim. Então, aqui já aconteceu a intentona comunista. E isso aqui é interessante pegar esse artigo, porque para comentar do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, que vai ser a maior organização de esquerda do momento. Nesse período, eu não lembro se eles estão na ilegalidade. Acho que eles estão legalizados, mas o Prestes está preso. Enfim,
E daí não tá rolando. Acho que depois da intentona comunista ele entra na ilegalidade, não? Tem que conferir. Provavelmente saiu, né? Provavelmente ele vai sair. É que depois o Getúlio ele vai se pautar muito no discurso anticomunista, né? Então, sim. Enfim. Mas, continuando, o PCB, então, era a principal organização que rivalizava com os integralistas. Os caras tretavam a todo momento. A gente não vai ter só os comunistas do PCB, né? Mas a gente também vai ter grupos anarquistas que combatem os integralistas. E vai ser, então, um peru com farofa, vai ser uma zorra total. Tanto que se tu for pegar nos livros didáticos, os partidos, as organizações que aparecem nesse período são integralistas e PCB. Sim, então, sim. Meio que polariza até nos livros didáticos esses grupos. E aqui a gente não pode deixar de comentar, então, do famoso dia da Revoada dos Galinhas Verdes. Lembra desse dia, Guilherme? Lembra? Não lembra? Semana passada. Foi logo ali, né? Quando os integralistas eles foram fazer uma marcha na Praça da Sé, em São Paulo. E daí os anarquistas eles foram tretar com os caras, porque os caras iam fazer marcha, os caras foram lá zoar. E deu uma briga. Nossa, sensacional. Ficou conhecido como Revoada dos Galinhas Verdes. Galinhas Verdes era o apelido que os grupos de esquerda davam para os integralistas. Chamavam eles de Galinha Verde. Por quê? Porque o uniforme deles era verde. Verde oliva, verde a cor do Brasil, né? Verde integralista, bem nacionalista. Sensacional. Tu me falou dessa história. E daí os caras tomaram um pau. O episódio ficou conhecido como Revoada dos Galinhas Verdes. Vai brincar com anarquista, porra. Anarquista corta molotov na tua cara, rapaz. Tem mais nada aí? Mais nada de bom? Não, esse aqui também ele é engraçado não pelo conteúdo, mas só pela presença dele em si. Verdade, né? Só por ele estar ali sendo colocado, já é curioso. Bichinho papão, né? Certo. O próximo bloco. Uma boa noite, um bom fim de semana pra você. E até segunda. E mais um artigo sobre a Rússia. E viva o soviético. A Rússia pode bem merecer o título de Império Vermelho. Não é de sangue humano que o governo soviético hasteia sua bandeira rubra? Já começa assim, né? Porra, a gente tenta fazer uma leitura séria, mas não dá, cara. Quantas pessoas, Ângelo, o comunismo matou só hoje? Já viu aquela bandeira do Japão? Hoje pelo menos umas 18 milhões, né? Já viu aquela bandeira do Japão? Credo. Vai, prossiga. Leiam os leitores e pasmem. A estatística que o jornal francês Le Matin publicou referente ao número das vítimas dos soviéticos. Nossa, isso aqui é internet total, vai lá. Até o fim do ano passado foram mortos na Rússia, por ordem do governo soviético, 228 arcebispos e bispos, 6.778 sacerdotes, 6.585 professores, olha aí, e 54.858 oficiais. 360.000 soldados e 355.520 intelectuais. Olha aí, tem bastante intelectual. Até tinha, né? Morreu tudo. Quantos milhões de operários? 11 milhões. Quantos milhões? 11 milhões 350... Perdão, 11 milhões 183 mil operários e camponeses. Ou sejam 11 milhões 816 mil 961 criaturas humanas. Ai, meu Deus. Criaturas humanas morreram aí. Mas o curioso é que o pessoal que quer falar de quantas vítimas o comunismo fez, aí, ó, já tem um dado fixo aí, ó. Além disso, de fome morreram mais de 10 milhões de pessoas. Pobre paraíso soviético. Ou seja, acho que foram então 21 milhões 816 mil 961 pessoas que morreram, né, no Império Rubro. Isso aqui é só pra manter o trabalhador informado, né? Vai ler seu jornalzinho, olha só. Né? Porra, antes de comprar um pãozinho na padaria em Joinville. Pois é, tá trabalhando aí 10, 12 horas por dia, mas olha como é que tá na Rússia lá. Não, você podia dar pior, né? Tu podia morrer 100 milhões de vezes, quer dizer. Não. Será que eles matam 2 vezes a pessoa e conta 2 pessoas mortas? Eu não sei. Então, mas olha que curioso. Ele, segundo o Le Martin, né? Então foi o jornal francês que publicou essas coisas. Então, ele já tá atribuindo autoridade para um jornal estrangeiro. Não só a gente que tá falando. E vai que o Le Martin é um igual um Anauê da vida aí. Pois é, Le Martin. Aí isso eles não pensam. Mas, cara, isso é muito postagem de MBL da vida. Recentemente aqui em Florianópolis, na UFSC, agora o pessoal vai se matar lá. Teve um evento
caracterizado como acadêmico, mas totalmente ideológico, que era sobre as vítimas, a Semana das Vítimas do Comunismo. Chegou a falar, Anjo? Ouvi falar. Então, e aí eles colocavam lá na... Primeiro que eles não chamaram nenhum historiador para palestrar, né? Eu não sei porquê. Pô, tu tá com medo. Tá com medinho. Mas ele tinha lá um negócio na descrição do evento no Facebook que tava escrito assim: venha, mais ou menos, né? Não lembro direito. Mas venha aqui, venha prestigiar o evento e tal, né? Na semana de comoção, pelas 100 milhões de vítimas do comunismo. Colocou um número. Essas estatísticas, esse engrandecimento dos números, que ninguém sabe de onde eles tiram, tipo o número do cu, que é muito curioso, que se tem até hoje, né, esse discurso de que de número de milhões de vítimas. Milhões de vítimas é um regime fascista, autoritário. Fascista não, né? Mas é um regime totalitário, autoritário e aniquilador. E só se cospe esses números. De onde tira esses números? Essa é a minha pergunta. Não, mas eu até acredito que na Rússia soviética é muito... Não é uma coisa que eu pesquisei, mas acho que é muito provável que tu tenha... no período das depurações stalinistas, né? Que tu tenha tido perseguição... Tu tinha, que ele considerava muitas pessoas traidores, né? Sim, assassinados em massa, tal. Mas, cara, aqui no artigo tu tá falando de 11 milhões de pessoas, sabe? Não é, tipo, não é um número... Isso é até difícil de acreditar. E não é difícil de acreditar pra dizer que é absurdo, tá ligado? É difícil de acreditar porque os caras tão mexendo na cara dura, sabe? Sim, e outra, né? Não se... Assim como hoje, né? Como o discurso atual, não se fala dessas mortes... Para se trabalhar de uma maneira humanitária, né? Não se fala de direitos humanos aqui em nenhum momento. Se fala de... A tentativa é muito clara de associar um regime de esquerda, né? Que a gente não tá aqui passando a mão também, não tá falando que foi as mil maravilhas na União Soviética, porque era um regime totalitário ali, em grande parte, sabe? Teve alguns avanços ali muito claros, mas também teve, né, muitas violações de direitos humanos. Ok, fato. Mas aqui na América Latina, quanto que a gente não teve por influência dos Estados Unidos durante a Guerra Fria? E não se fala a respeito das milhares e milhões de mortes aqui durante as ditaduras na América Latina. A gente vai ter ali na Argentina e Chile, cerca de os dois países juntos, mais de 40 mil vítimas das ditaduras de influência norte-americana por conta da Guerra Fria. Isso aí a Globo não mostra, não, mentira, mas a questão é que esses números eles não são utilizados, né, para se valorizar a vida humana, mas sim para se atrofiar um pensamento que se aproxime da esquerda. E esses números que a gente está falando das vítimas das ditaduras aqui, eles são verificáveis. Para olhar esses países, hoje eles mantêm eles têm um serviço de memória no país das vítimas das ditaduras que é exemplar, assim. Eu vou viajar pro Chile daqui a pouco, lá tem um museu dos direitos humanos. Eu tô doido pra ir ver, isso, porque é um museu dedicado então às vítimas da ditadura do Pinochet. Aqui o pessoal acha que a ditadura era de esquerda, branda. Sei lá, Aqui não falam muito que era de esquerda, por isso que aí se defende a ideia de que era dita branda, né? Porque não houve tortura, que se tenta se justificar, né? Se torturou apenas quem queria causar, mas aí nego não estica a mão para pegar um relatório do Brasil Nunca Mais aí para ver que existem registros oficiais, né, dos processos de tortura. Mas assim, é tudo discurso, meu povo, é discurso. Aí você pode usar o seu discurso para defender uma análise concisa e coerente, seja lá qual for a ideologia, ou você pode, né, defender a sua ideologia com unhas e dentes e esquecer das análises críticas. Sim, eu considero muito válido fazer um evento, fazer uma pesquisa sobre vítimas do comunismo na União Soviética, mas um negócio que tem um comprometimento científico. Sim. Tem que ter um comprometimento chama historiador. É porque assim, eles não chamaram um historiador porque eles sabem que todo historiador que for lá, ele vai pensar e vai problematizar o evento, vai falar assim, esse evento ele tem interesse acadêmico mesmo, ou vocês querem tentar associar de alguma maneira o comunismo a um genocídio, sabe? Porque o comunismo, em primazia, ele não defende o genocídio humano, ele defende, né, a tomada de poder pelo trabalhador. Agora, se um regime totalitário se diz comunista,
é porque ele causa essas mortes e essas violações de direitos humanos, é porque ele é totalitário e não que ele é comunista. Pode ter os dois juntos? Pode, claro, pode ter qualquer coisa junto. Menos democracia e totalitarismo, que daí é esquisito. Mas é possível, mas assim, não é inerente ao movimento. Esse é a minha bronca com esses eventos, que eles não fazem essa separação. Perfeito. Né? Eu não sou comunista, quem acha, eu não sou comunista. Mas eu só não sou burro, com todo respeito. Eu só tento pensar com coerência. Né? Perfeito. Ô, louco. Ficou meio profundo demais esse papo. Revelações aqui. Pobre paraíso soviético. Então. Pobre paraíso soviético. Bom. Acho que é isso então, né? Vamos finalizar aqui o podcast. It was good for you. Olha aí, ó, a gente tentou esse formato novo aí de brincar um pouco com jornais, né? De ler. É porque tem muito jornal muito engraçado, assim. Aqui é uma linguagem diferente da nossa, antiga e tal. E é muito curioso. Se vocês ficarem interessados, dá pra acessar a Folha de São Paulo, ela mantém. Já fiz. Já ajudei alunos com isso. Ela mantém um acervo onlinezinho lá, bonitinho. Folha de São Paulo, um dos principais jornais brasileiros, né? Nesse momento tu vai ter, então, tu tem acesso fácil aí da tela do teu computador, 2 cliques. Então eu vou colocar isso na descrição também, hein? Depois a gente vai atrás desse link aí pra poder ver o acervo digital da Folha de São Paulo. E também para verificar os jornais, o acervo digital dos jornais aqui publicados em Santa Catarina. Já deve ter de outros estados também, aí você se vira, né? Mas a gente vai publicar aqui, vai deixar o de Santa Catarina ali. Hoje tem muita coisa acessível aí na internet. Leis, legislação. Toda a legislação brasileira, desde o período da independência. As constituições, todas elas. Inclusive a do período imperial, eu peguei para fazer um trabalho com os meus colegas lá. Né? Meus colegas, com os meus alunos. É porque eu sou jovem, desculpa. Eu acho ele acredita na hierarquia, o professor aluno, viu? São meus colegas. Não, mas eu peguei lá a Constituição do século XIX para trabalhar. De 22? Isso. De 24. Eu só tava com dificuldade pra lembrar a data. Mas é isso aí. Eu peguei uns artigos dela e coloquei numa atividade, assim, bem engraçada, bem massa. Acho que a gente pode tentar trabalhar com constituições, né? Com legislação. A gente pode ir no futuro pegar um podcast e trabalhar essas leis aí, ó. Ó, que tal? Trabalhar as limitações da Lei Áurea. Os interesses também, ó. Limitações da Lei Áurea, marca isso. Essa de 1822 é bem curiosa. Acho que é 22, agora eu tô... É 24, 1824. É que 22 foi a independência. Até se elaborar a Constituição foi 24. Acho que também é porque teve a primeira reunião dos constituintes também, não teve? Teve um pouco antes. E aí o Pedro meteu o louco, fechou tudo. Sim. E aí promulgou a... Isso em 23. Promulgou não, outorgou. Enfim. Mas enfim, foda-se. Mas é massa ver esse documento porque... o papel do imperador ele é muito curioso, que na primeira versão o papel do imperador é meio podado assim, sabe? E na segunda já não, porque foi ele que definiu, né? Ele contratou alguém pra fazer ele, mas sabe, é engraçado ver essas diferenças interessantes. Vamos deixar isso pra outro podcast. Deixa esse gostinho de Quero Marx aí, e verifiquem então aí os outros episódios antigos aí, deixem um comentário se você gostou do episódio, compartilhe com um amiguinho. Assine nosso feed, é importante assinar o feed de notícias para receber, né, a notificação sempre que sair um episódio novo. Bota para tocar no almoço de família, no domingo, podcast. Se você tá com preguiça de chocar a sua família, bota podcast e a gente faz isso para você, meu amor. No thanks, bro. É isso aí, então. Até a próxima, pessoal. Fui! Saída pela esquerda.